Continuando o assunto de busca na web, anteriormente a gente viu o algoritmo de hubs e autoridades desenvolvido pelo John Kleinberg, né, que foi usado pelo Google. Agora a gente vai ver um outro algoritmo que é o chamado PageRank. É, então, assim, o PageRank, isso daí é assim a fotinha da capa lá do artigo onde desenvolveram o PageRank. Um, e esse daqui, na verdade, assim, não tem o nome dos autores aqui, porque esse daqui era um relatório técnico, né, da Universidade de Stanford. Então, o artigo mesmo completo só foi publicado, acho que um ano depois, tá? Então, esse relatório técnico aqui de início, né, janeiro de 98, tá? O nome dos autores aqui, seguindo a ordem alfabética, que é tradicional a gente colocar na área de computação teórica, né? A gente coloca em ordem alfabética, então foi desenvolvida por 4 pessoas. Então, primeiro um russo chamado Brin, depois um indiano chamado Motivani, um americano que é o Page e um americano que é o Winograd, tá? Winograd. Então, o Brin, né, o Sergey Brin e Larry Page, tá? Esses caras aí que criaram esse algoritmo aí lá em 1998, que depois virou a base do Google, né? Tá? Quer dizer, eles são os donos do Google, né? Sergey Brin e Larry Page, tá? Então esse algoritmo PageRank foi assim o que deu o pontapé inicial aí para o Google, né? Que virou isso que a gente tem hoje aí, né? Uma super empresa, né? Que faz um monte de coisa. Tudo partiu daí, tá? O Motivani, ele é um professor, ele já faleceu. Coitado, morreu jovem, caiu na piscina da própria casa, não sabia nadar. Acidente trágico, mas era um cara excelente, assim, super, super genial, assim, na verdade. Ele trabalhava na área de algoritmos aleatorizados. Algoritmos aleatorizados. Ele tem livro, inclusive, do assunto. Ganhou prêmio, diversos prêmios, né? Inclusive o prêmio Gödel, que é tipo assim. Tá, a gente tem o prêmio Turing, mas em primeiro lugar, mas se você colocar num segundo patamar, o prêmio Gödel é um desses prêmios aí super bons aí da computação. E o Winograd, ele é um cara da IA, tá? Da IA, mais especificamente, ele mexe com linguagem natural. Não sei exatamente qual foi a contribuição dele nesse paper aqui, mas com certeza a gente tem coisas de algoritmos aleatorizados aí, só que a gente não vai entrar nesse mérito aí, porque a gente precisaria ver a análise desse algoritmo, a gente não vai fazer. Mas lá no livro a gente tem a análise desse cara aí, tá? Enfim, é legal porque assim é o algoritmo que, né, deu início ao Google aí. Então ele é bem simples, inclusive, tá? Já vamos começar vendo aqui a descrição dele. Então, o PageRank aí é como se fosse assim, uma espécie de fluido que circula na rede, tá? Tipo um líquido, assim. Então, como é que funciona? Para uma rede com N nós, o PageRank é calculado da seguinte forma, tá? Então, cada nó tem um valor de PageRank, tá? Então, a primeira coisa você fala assim, atribuir a todos os nós o mesmo PageRank inicial, 1 sobre N. Então, todo mundo começa igual, né? Com a mesma quantidade desse fluido aí, tá? E aí, aqui escolha um número de passos K. Isso vai muito na linha lá daquele do algoritmo do Hubs e Autoridades. A gente também tinha lá um número de passos K, né? E esse K também ficava meio em aberto assim, e depois a gente ia ver o que acontecia com ele. Aqui vai ser a mesma história, porque a gente bota um número K de passos, mas o negócio é que a coisa vai convergindo, mas vamos com calma, tá? Então, definido esse número K de passos, a gente faz K atualizações dos valores de PageRank usando a seguinte regra. Qual que é a regra de atualização básica do PageRank? Isso daqui é o coração do algoritmo, tá? Então, assim, ó,
Cada página divide igualmente o seu PageRank atual em suas arestas de saída. Tá? Então, você tem uma quantidade de PageRank, você vai dividir aquilo, né? Vai escoar aquele fluido lá nas arestas de saída. Tá? Divide igualmente. E passa essas partes iguais para as páginas que ela aponta. Tá? Se a página não tem aresta de saída, ela passa todo o seu PageRank para si mesma. Tá bom? E aí, cada página atualiza seu novo PageRank como sendo a soma das partes que recebe. Simples assim. Esse daí é o algoritmo do PageRank. Tá? A gente já vai ver um exemplo, tá? Não se preocupe. Então, primeira observação aqui. Note que o PageRank não é criado nem destruído. Ele só se move de nó em nó. Então, como eu falei, aquele fluido, né? Na soma você tem 1, né? Porque você começa com todo mundo 1 sobre n, como você tem n páginas, então a soma é 1. Então, você só vai jogando, ele vai circulando, tá? De nó em nó. Não é criado nem destruído. Então, assim, o PageRank total da rede sempre permanece o mesmo. Como eu falei, isso daqui é igual a 1. Tá? Dessa forma, não é necessário um passo de normalização. Lembra lá que isso a gente usou no Hubs e Autoridades, o passo de normalização, porque a gente sempre ia crescendo os valores, crescendo, e aqui não. Aqui, como sempre, vai ficar igual a 1, então não precisa normalizar. Tá? Beleza, vamos ver um exemplo aqui. Ó. Nesse exemplo, a gente tem um grafo aqui, pequenininho, com exatamente 8 vértices, tá? Do A até o H. Então, como a gente tinha falado antes ali, né? O PageRank inicial de cada um vai ser 1/8, tá? Porque a gente divide 1 dividido pela quantidade de vértices, tá? 1/8 para todo mundo, né? E aí, qual que é a regra de atualização lá do PageRank? Você divide esse fluido aí nas arestas de saída, divide igualmente, tá? Então, vamos pegar aqui uma outra caneta vermelha. Então, vamos fazer isso daqui, tá? Por exemplo, o A, vamos fazer o A aqui. Então, o A ele vai dividir 1/8 em duas arestas de saída. Percebam que ele só tem duas arestas de saída. Então, aqui vai ficar 1 sobre 16. Aqui vai ficar 1 sobre 16, tá? Então, ele já demos conta do A aqui. Vamos marcar só para manter controle. O B, ele também ele vai pegar o 1/8 e vai dividir 1/16 para cá, 1/16 para cá. Tá? O C também, mesma coisa, né? 1/16, 1/16. O D, o D também tem duas arestas de saída, tá? Então aqui vai ficar 1 sobre 16, aqui vai ficar 1 sobre 16, tá? O E também são duas arestas de saída, ó. Tá? Todo mundo tá quase duas arestas de saída, né? Vai ser 1 sobre 16 e 1 sobre 16 aqui nessa aresta, tá? O F, o F só tá com uma aresta de saída, tá? Então ele vai pegar todo o PageRank dele e vai mandar para cá, ó, 1/8, tá? O G também, né? Só tem uma aresta de saída, ele vai mandar 1/8 por aqui. E o H também só tem uma aresta de saída, vai mandar 1/8 por aqui, tá? Então, daí agora você tem que calcular quanto que os caras vão ficar. Eu vou escrever aqui em verde, né? Então, esse 1/8 aqui já não vale mais, tá? Quanto que o A vai ficar? Vai ficar com 1 sobre 16, que ele recebeu daqui. Então, vamos calcular aqui em cima. 1 sobre 16, mais aqui, ó, nessa aresta aqui, ele vai receber 1/8. Que mais que ele recebe? Aqui, ó, ele recebe nessa aresta aqui, vai receber 1 sobre 16. Nessa aresta aqui, ele vai receber 1/8. E nessa aresta aqui, ele está recebendo 1/8. 1/8. Tá? Então, isso daqui dá 1 sobre 16 mais 1 sobre 16 dá 1/8. Então, eu vou ter 4/8 que é igual a meio. Tá? Então, o novo valor de PageRank do A vai ser meio. Tá? O do B, como é que vai ficar o do B? Do B ele jogou, né? Como sempre, ele sempre joga todo o valor fora. Né? Ele só recebeu aqui, ó, só tem a aresta de entrada do A. Tá?
Nessa de entrada do A que vai receber aqui, então vai ficar 1 sobre 16. Tá? Vamos pegar um outro aqui. O C também vai ficar 1 sobre 16, porque né, ele só recebeu aqui de cima, então vai ficar 1 sobre 16. Vou pegar um outro aqui, vamos pegar o H. Ó. O H, por exemplo, ele recebeu 2 vezes 1 sobre 16, então ele vai ficar com 1/8. Tá? Enfim, você teria que atualizar todos os valores. Então, depois do primeiro passo, se você for ver, esses são os valores aqui. Ó. A gente calculou o do A ali, que deu 1/2, né? O do B que deu 1 sobre 16, o do C que deu 1 sobre 16, o do H que a gente fez que deu 1/8, tá? Se você somar aqui, né, todos esses valores dessa linha, como falei, vai ter que dar 1, porque o PageRank ele não é criado nem destruído, né? Tá? E aí, quando você tivesse feito toda essa conta aqui, atualizar todo mundo com verdinho, você podia reiniciar o processo e fazer a mesma coisa, tá? E aí você teria esses valores aqui, ó, tá? 3 sobre 16, 1/4, 1/4, 1 sobre 32, 1 sobre 32, tá? E assim, a ideia é que você fazendo várias vezes essa atualização aqui, o cara que ficar com maior PageRank é a página mais importante, tá? Então percebam, por exemplo, aqui, ó, que quem que tá com maior PageRank aqui, né? Nesse caso aqui, por exemplo, eu tenho páginas que estão bem baixinho, né? 1 sobre 32, 1 sobre 32, 1 sobre 32, 1 sobre 32. São as páginas mais fraquinhas aí, vamos dizer. Agora, entre 1/4 e 3 sobre 16, 1/4 é maior, né? Porque 1/4 ele é 4 sobre 16. Tá? Então, nesse ponto aqui, essas duas páginas estão empatando. Tá? Que seria a página B e a página C. Tá? Claro que a situação pode mudar mais para frente. Tá? A situação pode mudar mais para frente. E de fato muda, né? A gente já vai comentar isso daqui. Mas assim, uma propriedade extremamente legal do PageRank é assim, que os valores do PageRank de todos os nós convergem para limites à medida que K tende ao infinito. Tá? Então, igual hubs e autoridades, você vai fazendo isso daí, né? Ele vai mudando. Então, percebam, vou voltar aqui um pouquinho. No início muda bastante, né? No início muda bastante. Por exemplo, sei lá, ó, daqui para cá diminuiu metade, né? Aqui, né, mudou bastante também. Aqui acho que mudou bastante também, né? Tipo, acho que mudou 4 vezes aí, né? Aumentou 4 vezes, na verdade, que é o PageRank que estava 1 sobre 16, foi para 4 sobre 16. Então, no início as coisas são bem instáveis. Só que passando alguns passos aí, as coisas começam a se estabilizar. E a diferença de um PageRank para o próximo PageRank começa a ficar bem pequenininha, tá? A ponto de você poder usar lá, como a gente tinha visto no Hubs e Autoridades, um critério de parada. Por exemplo, sei lá, se a diferença dos PageRank desse e do próximo passo for, sei lá, menor do que 0,0001, então pare. Você podia usar esse critério aí, né? Só que a questão é que se você fizesse infinitos passos, que a gente não faz, né? Mas se você fizesse infinitos passos, a gente chega num tipo de um equilíbrio, tá? Não tem nada a ver com o equilíbrio lá da teoria dos jogos, tá? Não confundam as coisas. Mas o equilíbrio, assim, porque, tipo... Tá, qual que é esse equilíbrio aqui? A soma dos PageRanks lá no infinito, né? Vai ser igual a 1, a gente sabe, isso daí é normal. Só que se você aplicar a regra de atualização, você vai chegar nos mesmos valores. Então, assim, lá no infinito, a coisa... Esse fluido, ele tá circulando, mas ele tá circulando assim e tá sendo acumulado a mesma quantidade nos vértices, né? Então aqui, ó, eu coloquei os valores, que seriam esses valores acumulados aí no infinito, tá? Esses seriam os valores de limite aí. E aí vocês conseguem ver aqui, por exemplo, que como tá tudo meio que dividido por 13, fica fácil de ver que o que tem o maior valor é o 4, né, dividido por 13, que é o do A. Então, nesse caso, após infinitas atualizações, o A, ele é o cara mais importante aí dessa rede, tá?
Claro, como eu falei, claro que a gente não vai fazer infinitas atualizações, a gente vai fazer um bom número de atualizações, a gente vai chegar muito próximo disso daqui, tá? É, que daí já dá para separar o algoritmo e já concluir que página que é mais importante, tá? Então, talvez valha a pena aqui você fazer esse exercício de tentar atualizar aqui o valor do PageRank e você vê que vai permanecer o mesmo, tá? Tô falando para você, depois você pode fazer. Mas a ideia é, faça como exercício, né? Pegue esse grafo aqui, tente aplicar a regra de atualização do PageRank. Como você está nesse valor de equilíbrio aí, a coisa vai... O fluido vai se movimentar, mas no final vai dar na mesma, tá? Então, a conclusão aqui é bem parecida com aquela do Hubs e autoridades, tá? Não importa como que a gente começa, inclusive a gente poderia começar com valores que... A gente começou com todos os valores iguais, né? No caso lá que era 1/8, né? A gente começou com 1/8 aqui, tá? A gente podia começar com quaisquer valores que fossem, não necessariamente 1/8, mesmo assim a gente ia caminhar para o equilíbrio, tá? E o equilíbrio é sempre assim, quando você chega nele, você vai sempre caminhar até, né, vai convergir para aquilo lá, é sempre o mesmo. Então, de novo, você pode pensar que isso é uma propriedade assim que está intrínseca daquela estrutura da rede, né? O PageRank é uma propriedade dos nós ali da rede, tá? E não assim do jeito que você começa quais são os valores que você inicializa o algoritmo ou coisas assim. Então ele é bem bonito, né? Igual o Hubs e autoridades, nessa questão de convergir para um limite, tá? Então o PageRank ele também tem um probleminha aí, na verdade que a gente vai tentar consertar, tá? Que eu não tinha contado antes para vocês. Então assim, na maioria das redes reais o PageRank ele pode vazar, assim, né? O que significa isso daí, tá? Então vou dar um exemplo aqui, né? Ó, nesse caso aqui, o PageRank que flui de C para F, então eu peguei um outro grafo aqui, né? Não é o mesmo grafo anterior. O PageRank que vem de C, tá, para F e G também, né? Não pode circular de volta para o resto da rede, tá? Então assim, se você fez lá o PageRank aquele fluido lá, né? Se ele veio do C para o F, do C para o G, tá? Ele vai ficar preso aqui nessa parte aqui, né? Vai ficar preso aqui nessa parte, tá? Então, tudo bem que a coisa circula, mas qualquer PageRank que chegar no C aqui, e vai sempre chegar, né? Ele vai escapar para cá e vai ficar preso para sempre aqui. E aí, ó, o PageRank de F e G vai ficar meio cada e o resto fica com 0, né? Porque assim, eventualmente, mesmo que você escape todo o PageRank pro F e pro G, num passo, né? Mas nos outros passos, como o PageRank está circulando, eventualmente chega em C aqui um pouquinho de PageRank. Então ele vai vazar aqui pro F e pro G, tá? E no final vai que todo mundo vai ficar 0 e o F e o G vão ficar com meio cada um, tá? Isso claramente é um problema, né? Não vai refletir a importância das páginas F e G, né? A questão aqui é que a gente tem na verdade, no fundo aqui, o que isso significa? Significa que a gente tem componentes fortemente conexos. Aí o grafo... Na verdade, antes o grafo ele era um componente... Ele é um grafo fortemente conexo. Então, como todo mundo chegava em todo mundo, então aquela coisa ficava circulando assim e não tinha problema de vazar. Agora aqui não. Aqui você tem, por exemplo, essa parte aqui é um componente fortemente conexo, tá? Aqui, ó, essa outra parte aqui vai ser um outro componente fortemente conexo, tá? E eu acho que esse cara fica sozinho, tá? Mas enfim, e daí acontece essa história, né? Na verdade, se você parar pra pensar, uma vez que sai do A, ele já vazou, né? Tipo, porque ele vai chegar no C, daí do C ele chega no F e no G e fica circulando aqui, tá? Então, ó, se houver um pequeno conjunto de nós que pode ser alcançado a partir do resto do grafo, mas não tem caminhos de volta, então o PageRank se acumulará lá, né? A ideia, como eu já expliquei agora há pouco, é os componentes fortemente conexos, tá? E aí, bom, aí tem uma maneira de a gente resolver isso daí, tá?
a ideia é assim, né? Já que a gente está considerando que usando esse exemplo de que o PageRank é tipo um líquido, assim, né? É, então você pensa assim, por que é um líquido que escorre, né? Então por que você pensa assim, por que toda a água do planeta não se concentra somente nos pontos mais baixos, né? Já que ele só escorre para baixo, tá? Então essa é a analogia aí que se usa, né? Então assim, a ideia é que porque a água evapora e daí chove nas partes elevadas novamente, né? Perfeito. A gente vai então assim fazer o algoritmo chover, tá? Como é que a gente faz isso daí? E aí que tem essa definição escalada do PageRank aí, tá? A gente vai escolher um fator de escala S, tá? Entre 0 e 1. Vamos pegar só como exemplo aqui S 0,8, tá? E aí a gente substitui a regra de atualização do PageRank, aquela regra de atualização básica, por essa daqui, tá? Que vai ser a regra de atualização escalada do PageRank, tá? Como é que funciona? Bom, primeiro você aplica a regra básica lá da atualização do PageRank. Então, o PageRank vai se disseminar, né, entre os nós, normal, tá? Pode ser que ele vá em direção àquelas componentes fortemente conexas, que vai assim, tipo, vazar, né, o líquido, mas não tem problema. Se aplica normalmente, como a gente já viu, tá? Em seguida, reduza todos os valores do PageRank por um valor de S. Na verdade, aqui o que está escrito aqui é o seguinte. Na verdade, você vai multiplicar por esse fator de S aqui. Então, por exemplo, se você tem lá uma página que tem PageRank de meio, tá? Quando você multiplicar por 8 sobre 10, que é o nosso fator S, tá? Isso daqui vai dar tipo... Isso daqui é a mesma coisa que, né? 5 sobre 10 vezes 8 sobre 10. Se você fizer a conta aqui, isso daqui dá 40 sobre 100, que é a mesma coisa que 4 sobre 10. Tá? Ou seja, você saiu de um PageRank que é de meio, ou seja, 5 sobre 10 e diminuiu, né? Diminuiu de 5 sobre 10 para 4 sobre 10. Tá? Qual que é a ideia aqui? A ideia é esse fator S aqui. Né? Percebam que 4 sobre 10 é 80% do 5 sobre 10. Que é exatamente o fator aqui, nosso fator de escala. Tá? Então, o fator de escala serve para você, assim, tipo, pegar todos os valores de PageRank e pegar aquela, né, deixar aquela porcentagem lá, 80%, por exemplo. Tá? E cada um vai diminuir ali no 80%, né? Na verdade, vai diminuir menos do que isso, vai permanecer com 80%, né? Aí, ó, o PageRank total da rede diminui de 1, que é a soma do PageRank de todos, a gente sabe disso, né? Para S. Nesse caso aqui, ele vai diminuir de 1 para 0,8, tá? É normal. A gente quis que acontecesse isso, tá? Que a gente permanecesse só 80% do PageRank total da rede. Então, esse 0,8 é o que permaneceu, né? Como aqui, ó. Aqui permaneceu 80% do valor original, tá? Significa que 20% aí a gente, né, tipo, fez chover, né? A gente fez evaporar, na verdade. Tá? Então, olha aqui, ó. Aí a gente divide a quantidade residual, que é 1 menos S, tá? No caso do nosso 1 menos S, aí, o que vai ser? Vai ser o 0,2, que vai ser o 20% lá que evaporou, né? Então, a gente divide a quantidade residual do PageRank igualmente por todos os nós, tá? E aí vai ficar assim, para cada nó vai ficar assim, ó, 1 menos S dividido por N, tá? Vai ficar o 0,2, que é esse PageRank que evaporou tudo, só que a gente divide exatamente pela quantidade de vértices do grafo, tá? Então, a gente fez chover, tá? Então, é assim que funciona. E isso vai evitar com que ele fique acumulando lá nessas regiões, assim, né, nessas regiões baixas, esses componentes fortemente conexos, tá? Então, as observações aqui, né? Nota que a regra escalada também preserva o PageRank total na rede, normal, né? Na verdade, o PageRank, ele daria a impressão que ele estaria escapando, assim, mas na verdade não, né? Porque tudo que escapa a gente faz cair de novo, faz chover de novo, né? Tá? E depois, é possível provar que aplicar repetidamente, naquela história lá do K atendendo ao infinito,
A regra escalada faz com que os valores de PageRank convirjam para limites, tá? Então isso é super legal também, porque antes a gente já tinha falado sobre isso, né? Mas o nosso grafo ele era um grafo que era um grafo fortemente conexo. E aí, beleza. Agora sim, mesmo que você pegue a todo passo e tire um pouquinho e redistribua, tá? Né? Pega um pouquinho, tem que ser sempre a mesma quantidade, né? Pega a mesma quantidade, redistribui. Pega lá 20%, redistribui, tá? Vai aplicando a regra. Mesmo assim, mesmo com essa ideia de chuva aí, você também vai convergir para um limite. Então isso é legal, né? Primeiro que você não vai acumular naquelas regiões do grafo, e ao mesmo tempo você vai ter a questão de convergir para um limite, que a gente já discutiu isso daí, é uma propriedade que é intrínseca do grafo, né? Aquela coisa toda. Tá? Além disso, para completar, o equilíbrio é único, né? Tá? Talvez aqui assim um pouco óbvio, talvez, né? Não sei. Né? Teria que provar isso daqui. Obviamente em função do S, né? Claro que cada S que você vai fazer, se você escolher para evaporar 100% do PageRank toda hora, então cada passo todo mundo vai estar com 1 sobre N, né? Então, esse seria o equilíbrio, né? Se você evaporasse tudo a toda hora e distribuísse igualmente. Então, claro que esse equilíbrio vai depender do fator de S que você escolhe aqui, né? E aí, na prática, o que o pessoal usa é algo entre 0,8 e 0,9, tá? Para fazer funcionar, para fazer chover. Uma coisa interessante também dessa versão do PageRank, essa que tem o fator de escala, é que se mostra menos sensível à adição e remoção de links ou nodos, né? Por que isso? Porque a gente sabe que o grafo ele não é estático, né? O grafo das páginas web ele não é estático. Uma hora aparece uma página nova, aí você tem que colocar no grafo, outra hora sai uma página, você tem que remover do grafo, tá? E essa história de você ir fazendo chover, assim, ele faz com que a coisa seja um pouco mais suave, assim, na hora que chega um nó novo, por exemplo, né? Aquele PageRank ele vai aos poucos fluindo para esse cara, porque você tem essa questão da escala aí, né? Que vai aos poucos removendo, fazendo chover. Então não é uma coisa muito abrupta. Na hora que chega um nó, de repente vai vazar um monte de PageRank para aquele nó, assim, ou algo assim, tá? Então também tem essa característica que pode ser boa, né? Pode ser boa, né? Claro, pode ser ruim também se você pensar que talvez você gostaria que o PageRank se atualizasse mais rápido, né? Porque você quer, sei lá, de uma semana para a próxima, talvez uma página já pulasse lá para a primeira posição do ranking. Mas enfim, claro que você tem que dar uma regulada aqui, por isso que você tem essa história aqui do fator aqui, que é o que usam na prática.